Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 16 de outubro de 2025, quinta-feira, pessoal. Agora são aproximadamente 11h40 da noite. Vamos começar rapidamente aqui pelo calendário econômico norte-americano. Tivemos aí de relevante o índice de atividade industrial, resultado muito abaixo, pessoal, da projeção, que era de 8,6. Tivemos um dia ruim nas três principais bolsas, né, também com a guerra tarifária aí no radar entre Estados Unidos e China. S&P acabou recuando 0,63, Dow Jones recuo de 0,65 e Nasdaq também uma queda aí de 0,47. Pessoal, vindo para o Bitcoin sem muitas delongas, não foi diferente, né? Seguiu aí o termômetro das três principais bolsas, uma queda um pouco mais acentuada, por volta aí de 2,32. E neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 108.645 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na sexta-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos identificado uma ausência de volume comprador, né? Seja aí no tempo gráfico diário, seja no tempo gráfico de 4 horas. Tínhamos poucas esperanças, né, de uma possível retomada do preço, inclusive, né, até pela fragilização dessa região, pessoal, em virtude das múltiplas retrações, né, que ocorreram ao longo da linha do tempo. A gente tinha, né, aí uma premissa, né, talvez para um cenário um pouco mais positivo, que era a condição imposta, né, em relação à média de 20 períodos aqui para nós. Nós tínhamos colocado como gatilho ou condição, né, para o rompimento dois candlesticks fechando acima, ambos prevalecendo volume de compra e pelo menos um com característica de força. Então, pessoal, percebe-se, né, que de fato recusou preço, aqui basicamente aí em cima da média, isso já pela manhã. A média foi se autocorrigindo, né? É uma média que vai alternando, né, o seu nível de preço conforme o tempo vai passando. E aí, pessoal, a gente inclusive percebeu, né, na abertura deste candlestick às 5 da manhã, que veio buscar aqui o nosso suporte, né, numa última tentativa desesperada, né, por esses compradores que estavam tentando segurar o preço a qualquer custo próximo a essa região, justamente, né, pessoal, porque a intenção deles era tentar, né, induzir outros institucionais a continuarem comprando para que pudessem buscar níveis superiores de preço. Mas aí, volto a repetir, quando a gente analisa o tempo gráfico de 4 horas, né, ou até mesmo no diário, principalmente no diário, a gente basicamente vê a ausência, né, pessoal, de volume comprador, e a gente sabe que nesse mercado, né, um grande acaba puxando os demais, tá? Então a gente tem aí já 3 dias, né, de volume vendedor prevalecendo, né? O último dia que houve a prevalência de volume comprador foi na segunda-feira e mesmo assim nós tivemos a formação de um candlestick caracterizado por indefinição. Então tivemos aí um movimento descendente, né, sem muitas como eu posso dizer, surpresas, né, pessoal? A gente já vinha traçando um cenário bem desafiador aí para o lado dos compradores, e aí, de fato, tivemos, né, um rompimento aqui desse suporte que, teoricamente, né, abaixo nós sabíamos que há uma grande possibilidade de continuarmos, né, buscando níveis inferiores de preço, tá? Infelizmente, é o que vem transmitindo aqui a partir da colheita de evidências no gráfico, tá, pessoal? Então, o que que a gente percebe aqui, pessoal? Acho que o primeiro ponto a gente alterar para uma resistência, né? Nós temos aí a confirmação de rompimento. Ao que parece, pessoal, vem aí, né, um zigue-zague descendente, tá?
Então a gente tem, né, os compradores tentando aí uma eventual reação, mas a gente analisa novamente aqui questão de volume, né? O comprador, volume comprador muito simbólico, muito baixo em vista, né? Inclusive dos últimos três candlesticks, tá? Então pode ser que a gente tenha sim uma eventual retração, né, por parte aí dos compradores, eventualmente até mantendo, né, essa estrutura, essa sequência, né, descendente. Então vem, né, bate cabeça aqui, posteriormente faz um fundo mais baixo, depois, né, pullback, um fundo mais baixo e assim, né, consequentemente, tá? Vem se delineando para essa estrutura, a continuação. E aí, pessoal, a gente tem um ponto importante, né, que foi identificado no livro, né? E logo mais vou salientar isso com vocês. Mas, pessoal, cenário bem complicado aqui do lado dos compradores, tá? Ainda permanece muito desafiador. Lembrando, o mercado é dinâmico, é soberano, pessoal, mas neste momento, agora, 11h46 da noite, a gente não vê aí, né, tanto otimismo assim, ao ponto de uma retomada mais, como posso dizer, com mais força, né, pessoal? Com mais gana, né? Enfim, acho que a gente, né, mantém aí um certo pessimismo, né? O cenário da geopolítica também acaba atrapalhando um pouquinho, né? Essa questão da guerra comercial, né? A busca dos institucionais, né, por ativos eh, como reserva de valor, né? Dólar, né? O ouro, até mesmo outros metais, né? A gente ainda, infelizmente, não temos, né, o Bitcoin como reserva de valor, porque, obviamente, estaria acontecendo o oposto, né? Acredito que em alguns anos eh, irá mudar essa dinâmica e o Bitcoin será visto, né, como uma reserva de valor. E em momentos de incerteza a gente vai observar ele subindo, tá? Neste momento, né, o mercado, né, o globo ainda enxerga o ativo como um potencial risco especulativo e a gente precisa trabalhar dessa forma até que se, né, pessoal, mude esse entendimento e, obviamente, a gente vai perceber também. Então, pessoal, acho que no gráfico a gente basicamente faz a manutenção aí das marcações, né? Pode ser aí que os compradores tentem, né, alguma coisa, quem sabe, né, próximo aí do 110, né, ou até mesmo ali no 110 e 700, né? Acredito que muito difícil ultrapassar esse range de preço. É óbvio, né, que vindo aí uma notícia bombástica, né, algo que, né, vai trazer aí interesse no mercado, né, alguma regulamentação, algo novo saindo, principalmente lá dos Estados Unidos, pode mudar o cenário totalmente. Isso é possível, tá? A gente gosta de frisar que em notícias impactantes não há gráfico que segure, pessoal, porque daí são os caras adentrando de uma forma muito incisiva, é muito dinheiro, e a gente basicamente utiliza o gráfico, que é o que nós temos de ferramenta, né? Nós não temos informações privilegiadas, infelizmente, né? Eu queria ter também, porque daí, né, seria um paraíso, tá? Então, acho que fica muito claro aí o que está rolando, né? As possibilidades. Então, de olho aí nessa reação por parte dos compradores, né? Vamos ver até que ponto, né, eles conseguem reagir dentro aí do 110. Pode ser que nem chegue, tá, pessoal, esse nível de preço. Pode ser que, né, até mesmo aqui na marcação a gente tenha recusa de preço e aí os vendedores, né, passem novamente, né, a fazer a movimentação descendente e aí, né, vem para concretizar aquilo que a gente espera, né? Talvez aí um zigue-zague descendente, né? Sempre com retrações, e aí a gente sabe que aqui é um ponto de decisão, né? Seja para rompimento ou recusa de preço. Acredito que no primeiro momento, né, pessoal, um primeiro contato, nós teremos aí uma recusa de preço, né? Os compradores provavelmente irão atuar, mas aí é algo para a gente observar, né, nas próximas análises, eventualmente acontecendo aquilo que nós estamos, né, tentando trazer para vocês. Beleza, pessoal? Então, acho que ficou bem claro aí o que está rolando. Um dia muito ruim, né? Tivemos aí o rompimento desse suporte que era tão importante, né? Diante
desse buraco negro que a gente enxerga no atual momento. A gente tem aí um gap de quase 7.000 pontos, né? Basicamente dessa resistência até um novo suporte. E aí a gente vai ver, né, no a desempenhar das próximas horas como o mercado irá se comportar, né? Novamente reforçando, pessoal, um cenário bem complicado, tá, para os compradores, né? A gente ainda não tem nenhuma evidência plausível aqui de que teremos uma reação mais incisiva, tá? Então o cenário fica mais voltado aí para quem está buscando venda, até que se mude, né, diante de novas condicionantes. Beleza, pessoal? Então esses são os pontos, né, que você deverá estar atento, né? Região próxima aí do 110 até o 110.700, inclusive, né, pessoal, próxima aqui da média de 20 períodos, o que reforça aí, né, uma negativa, né, ou até mesmo uma recusa de preço, né, por parte dos vendedores para que continue essa estrutura descendente que vem sendo delineada aqui para nós. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha no livro. Tem um ponto aqui que eu achei interessante. Aqui, pessoal, pelo lado dos compradores, algo que me chamou a atenção, o número de lotes posicionados na região dos 105 mil dólares. A gente tem bastante lote aqui, são quase 35 milhões de dólares posicionados, tá? Querendo ou não, próximo aqui, né, do meio do caminho, pessoal, até o nosso suporte, né? Então, talvez seja interessante, tá? Você tomar cuidado aqui na região dos 105. Inclusive, pessoal, né, concretizando o que vem sendo mostrado para nós, interessante que se houver de fato, né, a busca por níveis inferiores e a proximidade aqui do 105, você analise o gráfico e o livro juntamente, tá? Eu gosto de frisar porque pode ser também uma forma de blefe ou intimidação. Então, muitas vezes o preço chega, esses caras tiram dinheiro e aí facilita, né, a movimentação do preço buscando, né, níveis abaixo, tá? Então é importante, né, verificar se de fato, caso aconteça a proximidade aqui dos 105 mil, analisar se esses caras vão permanecer com esse dinheiro na mesa, tá? Então é muito comum aqui no mercado cripto, né? Os investidores colocam dinheiro, né? E aí quem está do outro lado acaba olhando e fala, opa, os caras vão comprar muito ali. Acho que não vai valer a pena eu vender aqui, senão eu vou me lascar. E aí você acaba intimidando o outro lado, mas muitas vezes é só um blefe e aí na hora do vamos ver eles tiram dinheiro e aí o preço vem, né, de uma forma acelerada, tá bom? E aí mais abaixo a gente vê aqui, pessoal, na região do 103 e do 102, uma continha de bar aqui, pessoal, que é uma região importante, é próximo do nosso suporte ali, fazendo alusão à ascendência dos fundos, são quase 25 milhões de dólares posicionados, então faz bastante sentido, tá, pessoal? A gente ter acumulação de lotes aqui porque reflete, né, a possibilidade, caso, né, o preço de fato venha buscar essa região, uma reação aí mais incisiva por parte dos compradores, tá bom? E aí, pessoal, pelo lado dos vendedores, um livro bem diluído, tá? Pulverizado, acumulação somente a partir dos 115 mil. Aí a gente vai ter lá quase 11,3 milhões de dólares. Na região dos 120, aí é muito distante, né, pessoal? Aliás, 10,2 milhões de dólares posicionados, mas eu acho que não faz o caso, a gente está muito longe do preço a mercado. Vamos dar maior ênfase aí na proximidade do que temos. Beleza, pessoal? Então acho que é isso, ficou muito claro. Cenário difícil aí para os compradores. Vamos ver como é que vem esse pullback aí, né? E como é que vai ser a reação dos vendedores na iminência, né? A gente tentar manter o preço abaixo, seguindo a estrutura. Torcer, né, pessoal, para que venha uma notícia de fora, né, que possa impactar o mercado de forma totalmente positiva, né, que adentre bastante volume, quebre toda essa estrutura, inclusive, né, faça tudo oposto àquilo que eu estou falando, né? Eu torço para que isso aconteça, não tem problema nenhum
em relação a erros, né, de interpretação aqui na análise, porque o que nós queremos é o Bitcoin, né, pessoal, galgando a níveis superiores, né, buscando novamente o topo histórico, quem sabe a região de 150 mil, mas né, a gente sabe que é difícil, pode acontecer, mas a gente gosta de deixar aí um pouquinho de otimismo para vocês. Beleza, pessoal? Fechado? Então agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, é fundamental para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. E lembrando que estamos com vagas abertas aqui no nosso treinamento da CryptoTrade, tá? Se você quer aprender, pessoal, a fazer esse tipo de análise para poder se portar diante desse mercado tão difícil de entender, né? A gente trouxe aqui para vocês, né, todos os fundamentos, né, as importâncias, né, que você deverá aprender justamente para poder se portar, né, nesse mercado, conseguir usufruir das oportunidades, né, conseguir bons lucros. Então a gente tem diversos tópicos, né, que você irá aprender conosco, a questão do que são as criptomoedas, né? Você vai entender a dinâmica do preço, a gestão e análise de risco, né? Isso é muito importante, né? Você ter um bom gerenciamento de risco, uma mente vencedora, como é que você vai construir o seu mindset, né, para poder se comportar no mercado. Erros que são comuns, né, de investidores iniciais, a gente vai, né, elucidar tudo isso, a questão das plataformas, né, a análise técnica, os indicadores, né, que são muito respeitados aqui no mercado, você vai aprender a utilizar. Além do mais, pessoal, é uma metodologia que funciona também no mercado de ações e opções, tá? Então a missa é a mesma, né? O gráfico ele é igual, tem aí uma proximidade muito grande com o mercado cripto. Então tá aqui, ó, pessoal, todos os tópicos, né, que você irá aprender conosco, né? O que são aí as criptomoedas, né? Como selecionar, né, bons projetos a partir, né, da análise fundamentalista, né? Você vai, né, aprender a manusear a plataforma da Binance, né? Como você vai preparar sua mente, vai entender os erros comuns, né? Como você pode driblá-los, né? Como você pode ter, né, uma mente vencedora, né? No caso, diminuindo as suas perdas aqui no mercado, né? Obviamente, tendo mais lucro. Vai aprender a fazer a gestão da análise de risco, pessoal. E aí vem análise gráfica, análise de candlestick, análise de fluxo, que é o livro, você vai aprender a interpretar o livro de ofertas, né? Vai conhecer a fundo a plataforma TradingView, que é a ferramenta onde a gente faz a análise, né, dos ativos. Vai entender, pessoal, a dinâmica do preço, né, o que são as áreas de defesa, o price action na sua raiz. Então é muito importante, tá? Todos esses fundamentos, vai, né, aprender a fazer aí a programação do preço médio. Então é bem completo, pessoal, o treinamento, né? Ele está disponível para todos vocês. Estamos, né, com a turma aberta, né? Temos ainda vagas, né, antes de fechá-la. E de bônus aí, pessoal, de quebra, você vai aprender a operar no mercado de derivativos, né, que são os futuros aqui no mercado cripto, entender, né, as oportunidades do staking, um pouco a respeito do imposto de renda e, para finalizar, um pouco mais sobre NFTs e fan token. Você que é torcedor aí de algum time vai poder investir no token do seu time, né? Saber a hora de comprar, a hora de vender, enfim, tudo isso é fundamental para você ter bons resultados. Então, as inscrições estão abertas. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do treinamento, fico à disposição, me manda uma mensagem. Vamos bater um papo, a gente marca uma call, né, tiro as suas dúvidas, mostro para você como é que funciona direitinho e vai ser um prazer imenso, né, tê-lo conosco aqui na nossa turma. Beleza? Então agradeço novamente a sua presença, desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.